Olá, boa noite para você. A morte do engenheiro na tirolesa em Vila Velha. Ainda não se sabe se foi uma falha humana ou nos equipamentos. Um dos sócios do empreendimento explicou que o material utilizado pelo engenheiro durante o acidente já está com a polícia. Dos 3 sócios responsáveis pela tirolesa do Morro do Moreno, 2 são bombeiros militares. Eles serão investigados por uma sindicância que já foi aberta. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, perante a lei, eles podem atuar em negócios como sócios cotistas. O empresário, que atua na gerência e administração, informou que os sócios atuam na parte operacional. O assunto veio à tona por conta da informação divulgada no registro da ocorrência. De acordo com a polícia, um dos proprietários, que é cabo do Corpo de Bombeiros, teria alterado a cena do acidente e se negado a entregar os equipamentos de segurança usados pelo engenheiro João Paulo Sampaio Reis, de 47 anos. A informação foi negada pelo sócio do militar. Quando o senhor João Paulo veio a se acidentar, o Giovanni prestou toda a assistência como bombeiro naquele momento. E ele fez todos os seus primeiros socorros ali, o RCP e o APH. Para que isso possa ocorrer, o Giovanni, para obstruir, checar a estrutura óssea do João Paulo, ele retirou sim o equipamento. O material foi para o depósito. Quando ele foi questionado pelo sargento que fez a ocorrência, ele falou que não sabia para onde os meninos tinham levado, se para o deck principal ou se para o depósito. E ficaram nesse impasse, porque realmente ele não sabia, ele não saiu dali. Quem saiu dali foi os equipamentos. Esse equipamento estava junto com todos os outros nossos equipamentos e pegou exatamente o equipamento do senhor João Paulo. E foi entregue para a perícia e fotografado no local ao lado da vítima. Desde que o acidente aconteceu no último sábado, o Conselho Regional de Engenharia está analisando o caso. Atualmente está no momento de verificar toda a documentação da atração e também da empresa que instalou a tirolesa. Durante a segunda-feira, fez uma fiscalização no local, ressaltou a situação de manutenção, mas destacou um ponto que chamou a atenção: o sistema de frenagem da tirolesa. Ele é manual. Mas aqui não deixa descer direto, não? Não, impossível. É? Porque aqui quem freia sou eu. Já com relação ao sistema de frenagem, o sócio só falou que os cabos e equipamentos que compõem a tirolesa aguentam toneladas. O sistema de freios da primeira etapa é o mesmo utilizado no rapel, com a resistência aí para rompimento de 2 toneladas e 200 quilos, mosquetões com toneladas de 2.500 quilos. A causa do acidente, se foi falha mecânica ou humana, ainda não foi divulgada. Os donos da atração afirmam que estão aguardando os resultados. Enquanto isso, a tirolesa segue fechada. Não sabemos se foi falha mecânica, se foi falha humana. Vamos aguardar a perícia para que a gente possa solucionar. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, né? A Delegacia de Homicídios é que investiga esse caso. A perícia que vai apontar a causa da morte ainda não ficou pronta. Flagrante de atropelamento no norte do estado. A menina de 4 anos é atingida pelo carro da autoescola no momento em que atravessa a rua correndo. Repare que antes a criança ainda olha para os lados e observa se há movimento de carros. Mas assim que atravessa a pista, acaba sendo atingida e arrastada pelo veículo. Pouco depois, várias pessoas correm para ajudar a menina. Esse acidente aconteceu em Mantenópolis. A criança foi socorrida, levada para o hospital, não tinha ferimentos graves, passou por exames e foi liberada, graças a Deus. A guerra do tráfico em Andorinhas Vitória, até os motoboys estão proibidos de entrar no bairro. É mais um capítulo da violência que tira o sossego de quem vive na região. A mensagem é clara. Os motoqueiros que entrarem em Andorinhas vão levar tiro. Na mensagem, eles se referem aos motoboys como motoqueiros com caixa nas costas. Wesley é motoboy há 12 anos e já ficou no meio de um tiroteio durante uma entrega. Medo, muito medo. A gente tem família, né? Tem que voltar para casa, levar o sustento de casa. Então a gente anda preocupado, principalmente à noite, né? Em 5 dias foram registrados 3 ataques entre Andorinhas, São Benedito e Bairro da Penha.
Os constantes tiroteios dos bairros assustam moradores e comerciantes da região. O clima de guerra começou desde quando um menor de 17 anos foi assassinado em Itararé no início do mês. De lá para cá, o confronto entre os bairros rivais é diário. Na noite desta segunda-feira, a polícia ocupou a região de Andorinhas. Na ocasião, criminosos circulavam pelas ruas exibindo armamentos pesados. Eles ameaçaram e amedrontaram os moradores. No último domingo, moradores ouviram muitos disparos. O tiroteio foi até anunciado nas redes sociais. A polícia disse que só no mês passado, 17 pessoas foram presas e 6 armas foram apreendidas em Andorinhas. Em Andorinhas, nós fechamos todas as saídas e colocamos a CIOC lá dentro. O objetivo era prender traficantes, indivíduos que constantemente estão nas redes sociais portando armas, ameaçando a população e recebendo a polícia militar a tiros. Essa operação continua até que a normalidade volte nesses bairros. Semana passada, Raoni, apontado como chefe do tráfico de drogas de Andorinhas, foi preso. A expectativa era que com essa prisão os conflitos diminuíssem, mas não foi o que aconteceu. Na última sexta-feira, uma intensa troca de tiros foi ouvida por moradores da região de Mangue Seco. Atletas que estavam na UFES tiveram que se jogar no chão para se protegerem dos tiros. Senhor Jesus, misericórdia. Outro vídeo mostra moradores do bairro tendo que se esconder dentro de casa para fugirem do tiroteio. Que desespero, hein? Olha, apesar disso, a Polícia Militar diz que o patrulhamento na região segue reforçado, viu? As aulas presenciais em Vitória devem voltar na próxima semana. O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pasolini em um vídeo publicado na internet. Tivemos intensos debates, ouvindo, dialogando e interagindo. É chegado o momento do retorno. Estamos perdendo toda uma geração. Não dá mais para aceitar essa condição. Temos que respeitar a ciência, ouvir os especialistas, mas também os pais, mães, aflitos que estão em suas residências. E os nossos jovens, perambulando pelas ruas, sem nenhum tipo de educação, apesar dos esforços dos nossos professores. Estaremos preparados para, na próxima segunda-feira, receber os nossos alunos com muita atenção, zelo e respeito às normas sanitárias. O município de Vitória entende, chegou o momento das aulas retornarem. Olha, a Secretaria de Educação do Estado diz que continua seguindo o mapa de risco do governo do Estado. A retomada das cirurgias eletivas é aguardada por mais de 4.000 pessoas no Espírito Santo. A Secretaria de Saúde informou que agora, no mês de maio, o agendamento será feito novamente. Pacientes como a dona Isailda têm até dificuldades para fazer coisas simples do dia a dia. Ela está ansiosa para ter mais qualidade de vida. Essa foi a maneira que dona Isailda encontrou para conseguir ler. A aposentada de 69 anos tem diabetes e sérios problemas nos olhos. Ela tem deslocamento de retina e catarata. Enquanto a tão esperada cirurgia não chega, ela recorre à lupa para enxergar. Já foi feita a cirurgia com a doutora Daniele Bonner e ela marcou para mim de 4 em 4 meses. Só que já tem 1 ano e 8 meses. E tá só, meus olhos tá muito turvo. Às vezes tem uma tomada, eu fico assim, ó. Não enxergo direito da tomada. Eu preciso pedir alguém para me atravessar. Já fui lá, já foi marcado 2 vezes, remarcado. E eu não consigo. Com isso, cerca de 4.000 procedimentos não foram realizados por mês aqui no Espírito Santo. Com a queda nas taxas de mortalidade e ocupação dos leitos de UTIs, as cirurgias eletivas vão ser retomadas aqui no estado já no mês de maio. Nós entendemos de que o mês de maio será um mês importante para a retomada das consultas especializadas, das cirurgias eletivas não essenciais que foram suspensas durante o período mais crítico da pandemia. Os pacientes já estão sendo avisados pelas centrais de regulação, pelas superintendências, pelos municípios, da retomada das consultas e
cirurgias eletivas no nosso estado. Notícia boa para a dona Isailda e também para a nossa amiga Vitória. A jovem tem problema de vista e também aguarda ansiosa por uma cirurgia. Ela tem ceratocone e precisa de cirurgia para retardar o avanço da doença, senão ela pode perder a visão. É colírio e remédio que não acaba mais. Com apenas 19 anos, Vitória se sente limitada pela doença e sofre para fazer coisas simples do dia a dia. É muito difícil, porque como jovem eu me sinto assim meio limitada, né? Porque todo mundo consegue fazer as coisas e eu não conseguia. Eu tinha que ir para a escola e para fazer as atividades. Geralmente, às vezes eu entregava atrasado porque eu não conseguia copiar. Desde quando descobriu a doença, ela sonha em enxergar melhor e ter qualidade de vida. E isso só será possível com a cirurgia. Essa cirurgia é tipo uma luz no fim do túnel, que eu tô andando, mas que tô ali na metade. Eu preciso que eles me atendam urgente. Deus me livre, vai para 2 anos. É muito tempo esperando, né? E são necessidades básicas, né? De enxergar, ter um dia a dia melhor. Vamos então à resposta, gente. A Secretaria de Saúde do Estado informou que dentro dos próximos 15 dias, a consulta da senhora Isailda será agendada para nova avaliação e devidos encaminhamentos. Sobre o caso da Vitória, a contratação do serviço já está em andamento. Agora a gente traz os números do coronavírus. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 60 mortes pela doença, mais de 1.700 novos casos. Ao todo, temos aqui os números no painel Covid, já são 9.682 óbitos, 441.703 casos da doença e 415.336 pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Agora a gente vê como é que está o andamento da vacinação aqui no Espírito Santo. Este é o painel vacina atualizado todos os dias. 695.946 pessoas já tomaram a primeira dose contra a Covid, 259.146 receberam a segunda dose e temos os números gerais, né? O Espírito Santo recebeu até hoje 1.315.750 doses e distribuiu mais de 1.295.000. E começou agora há pouco, no Palácio Anchieta, em Vitória, a vacinação de pessoas com comorbidades. A primeira a ser imunizada é a Daiane Caster, que tem fibrose cística. Em Vitória, este grupo está sendo imunizado com as 4.000 doses da vacina da Pfizer. Essa vacina precisa ser armazenada em temperaturas muito baixas. As vacinas da Pfizer já chegaram à Secretaria de Saúde de Vitória. Desde as 4 da tarde, o agendamento dessas doses já foi até aberto. E a expectativa é que a aplicação comece nesta quarta-feira. Então amanhã, na quarta-feira, nós estaremos então iniciando a aplicação da vacina da Pfizer aqui no nosso município de Vitória. 4.200 doses já foram retiradas da rede de frio da Secretaria Estadual e encaminhadas aqui para a rede de frio da Secretaria da Capital. Essas 4.200 doses da vacina da Pfizer serão destinadas às pessoas com comorbidades atendidas nessa primeira fase. É um detalhe muito importante que essas vacinas só valem até 5 dias saindo da temperatura negativa. É por isso que, aos poucos, elas vão ser retiradas ali da Secretaria de Saúde. Ela precisa ficar numa temperatura negativa. Aqui ela está chegando aproximadamente menos 20 graus negativos, onde ela vai permanecer por um tempo. Depois disso ela é retirada, descongelada, porque nessa temperatura ela está congelada, aí sim transferida para um sistema de refrigeração em que ela pode ficar por 5 dias numa temperatura positiva. Então ela é muito diferente no manejo da sua conservação das outras duas que sempre ficam em temperaturas positivas. A aplicação também é diferente das demais que já estão em uso no estado. E segundo a prefeitura, os vacinadores já foram treinados. Na semana passada, nossas equipes já foram todas capacitadas para fazerem um uso adequado dessa nova vacina que está chegando. Então é necessário uma diluição com uma aspiração, né, numa quantidade adequada, conforme prevê o laboratório produtor. Com a expectativa da chegada de mais doses e com essa manutenção necessária, o Estado já acionou o Ministério da Saúde, que deve ajudar com equipamentos de preservação da temperatura do imunizante. O Ministério já se comprometeu a repassar aos estados brasileiros equipamentos que
que fazem a temperatura ficar bem mais baixa, né? São ultrafreezers de baixa temperatura. O Espírito Santo, nós temos hoje uma condição de armazenar essa quantidade de doses sem nenhum problema. Já articulamos, especialmente com a Universidade Federal do Espírito Santo, que também tem equipamento dessa natureza, para uma conservação de mais doses de vacina. A seguir, preso suspeito de matar escritor capixaba em Cariacica. A gente já volta. Está na cadeia o suspeito de matar o escritor capixaba Sérgio Blanc em Cariacica. O poeta foi encontrado morto dentro de casa em Campo Grande. O crime aconteceu em junho do ano passado. Segundo a polícia, o acusado foi preso em Ferrosa, na Serra. Para tentar não ser encontrado pelos investigadores, ele mudava constantemente de endereço. O suspeito tem uma ficha criminal extensa, sempre por crimes de roubo. Ele tinha deixado a cadeia um mês antes de matar o escritor. O delegado responsável pelo caso explicou como o suspeito teve acesso à casa da vítima. Vamos ver. Em julho do ano passado, a vítima se encontrava em um bar, no bairro Campo Grande, Cariacica. Nesse local, ele encontrou com o autor ali, eles começaram a conversar e fazer o uso de bebida alcoólica. Nesse momento, o autor conseguiu convencer a vítima a ir até a sua residência. No interior da residência, o autor executou a vítima de forma cruel. No primeiro momento, ele aplicou um golpe chamado mata-leão. A vítima caiu desmaiada e, em seguida, o autor pegou um fio de telefone fixo e estrangulou a vítima, levando ela a óbito. Após a morte da vítima, o autor se evadiu do local com o aparelho de telefone celular da vítima e o notebook da vítima. Então, isso reforça a nossa linha de investigação, que de fato trata-se de um crime patrimonial. Olha, o suspeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por homicídio que vale por 30 dias. Mas ao final das investigações, ele pode responder pelo crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O nome do detido não foi divulgado pela polícia. E a polícia tenta identificar os criminosos que, disfarçados de policiais civis, executaram um jovem em Vila Velha. Denis Ranger Ferreira, de 31 anos, foi assassinado com quase 20 tiros. O corpo foi encontrado 4 horas depois, na rua Jabuticabeira, em Jaburuna. O jovem estava com a namorada e o filho dela, de 6 anos, quando 6 criminosos, usando uniformes da Polícia Civil, invadiram a casa. Minutos depois, moradores ouviram os disparos. O rapaz era de Minas Gerais e morava aqui no Espírito Santo há 2 anos. A Polícia Civil afirmou que até o momento nenhum suspeito foi preso, mas as denúncias podem ser feitas ao 181. A gente fica por aqui, uma boa noite para você, obrigada pela companhia, até amanhã.